Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Clara Duval cresceu em um mundo onde a aparência e o status ditavam tudo. Sua infância foi passada em uma mansão imponente, com janelas em arco e jardins bem cuidados que se estendiam por hectares. Ela aprendeu desde cedo que cada gesto tinha que ser medido, cada palavra escolhida com perfeição. As noites eram repletas de jantares onde as conversas fluíam em sussurros comedidos, onde o riso era sempre educado e comedido. A casa, uma morada fria e elegante, brilhava com uma luz fraca que parecia convidativa e excludente, como uma gaiola dourada. Clara percebeu isso cedo. Tudo ali tinha um preço, e esse preço era nunca se desviar das regras invisíveis que mantinham a ordem social intacta. Seu pai, Bernard Duval, era o homem em torno do qual gravitava o universo familiar. Com temperamento autoritário e rigor glacial, ele dirigia uma multinacional financeira de sucesso, o que lhe garantia um lugar entre os mais influentes da sociedade. Mas, para Bernard, o sucesso nunca era suficiente. Ele também queria que sua família fosse vista como um modelo de integridade e prestígio. A honra familiar, ele dizia constantemente, era a base de toda a estabilidade social. Assim, Clara, assim como sua mãe, Elizabeth, fora criada com a certeza de que seu casamento não seria apenas um ato de amor, mas uma transação de suma importância, consolidando a aliança entre duas famílias poderosas. Elizabeth, sua mãe, personificava essa frieza com uma perfeição glacial. Inegavelmente bela, mas com um coração difícil de compreender, vivia à sombra imponente do marido. Não tinha amigos verdadeiros, apenas aqueles que serviam a propósitos específicos. O menor passo em falso, a menor emoção descontrolada, eram sinais de fraqueza em seus olhos. Ela lhe dizia constantemente: um bom casamento é aquele que serve aos interesses da família acima de tudo. O amor virá, talvez, mas é apenas um complemento. Clara nunca contestou essa máxima, afinal, sua vida estava imbuída dessa filosofia, e ela a aceitava como evidente, como uma lei natural. Aos 25 anos, idade considerada madura para o casamento pelos padrões de sua família, Bernard anunciou que se casaria com Victor Leclerc. Este jovem, de aparência comum, trabalhava em uma livraria. Ele não era rico nem influente, mas sua família detinha importantes laços de poder, particularmente na esfera política. Para Bernard, esse casamento garantia o fortalecimento das conexões políticas da empresa. Clara não se perturbava com a ideia de se casar com um estranho, muito menos com o fato de esse homem ser de origem modesta. Ela havia sido criada para entender que o amor era um luxo e que, nesse casamento, deveria buscar estabilidade social acima de tudo. No dia do casamento, a cerimônia foi grandiosa. Os convidados ficaram deslumbrados com o esplendor do local, os lustres brilhantes, a música elegante e os vestidos suntuosos. No entanto, naquela celebração onde os sorrisos eram numerosos, mas frios, Clara sentia-se alienada de sua própria vida. O sorriso forçado de sua mãe, os olhares admirados, mas curiosos, dos convidados e o esplendor de uma festa que parecia mascarar uma verdade muito mais amarga perturbaram. Ela observou Victor, aquele jovem de olhos gentis, e embora seu comportamento educado e reservado fosse condizente com o decoro, ela sentiu um imenso vazio dentro de si. Ela não havia escolhido aquele casamento. Ela não havia escolhido aquele homem. Era uma simples formalidade, um ato administrativo que selava seu destino e, de certa forma, o de sua família. Você tem que aceitar, Clara, repetiu a mãe na recepção. Você é uma Duval. Este casamento é um marco. E de agora em diante, você deve carregar essa honra nos ombros. As palavras de Elizabeth ecoavam em sua mente como uma ladainha. Clara sabia que não era dona da própria vida. Com o casamento consumado, Clara se viu sozinha no modesto apartamento de Victor. Ficava em um bairro que não tinha a elegância de sua antiga propriedade. O apartamento era simples, quase espartano em comparação com a riqueza que conhecera a vida toda. As paredes eram brancas e frias, os móveis modestos. O contraste entre essa nova vida e a que ela havia deixado para trás parecia ainda mais avassalador na penumbra do entardecer. Suas roupas velhas, seus vestidos de grife, pareciam deslocados no espaço. Cada vez que passava pela janela, via pessoas andando pela rua, vivendo uma existência que, de repente, ela entendeu ser cheia de simplicidade, mas também de liberdade.
Vitor, por sua vez, parecia mais do que nunca um homem das sombras. Embora suas maneiras fossem requintadas, seu olhar era sempre evasivo, como se temesse que sua verdadeira identidade fosse descoberta. Era gentil, atencioso, mas com uma distância palpável. Raramente falava do passado, nunca de uma lembrança que pudesse revelar algo mais. Quando ela lhe fazia perguntas diretas sobre sua história, ele as evitava habilmente, muitas vezes com um sorriso irônico e uma leve hesitação na voz. Não é nada, Clara, nada que vale a pena falar. E a cada vez, Clara sentia um desconforto, uma espécie de névoa nebulosa, adensando-se entre eles. Ela sempre se vestia com esmero, mas, apesar da beleza, começou a sentir que sua aparência era mais um problema do que um trunfo. Os vizinhos a observavam com curiosidade, analisando cada detalhe de sua aparência impecável, suas joias, suas roupas. Cochichavam entre si, vendo-a como uma estranha naquele bairro, uma mulher bonita e refinada demais para aquele lugar modesto. Clara, tão acostumada a ser uma figura admirada e respeitada em seu antigo mundo, agora se sentia uma intrusa, uma pessoa vestindo roupas caras em um lugar onde cada centavo contava. Foi então que ela começou a observar Vitor mais de perto. Ele trabalhava em uma pequena livraria local, mas sempre parecia dedicado demais ao trabalho. Passava horas intermináveis lá, deixando Clara sozinha com seus pensamentos. Ela o observava, em busca de pistas, mas a verdade sempre lhe escapava. Clara sabia que havia mais por trás da aparente simplicidade de Vitor. Mas qual era o segredo que ele se recusava a revelar? Ela se viu frente a frente com um homem que parecia possuir uma sabedoria silenciosa, uma profundidade que ela não compreendia. Cada sorriso que ele dava, cada gesto gentil que fazia para ela, parecia escondido sob uma camada de mistério. Certa noite, quando ele chegou tarde da livraria, Clara foi ao escritório do apartamento deles. Lá, avistou um velho baú de madeira que nunca havia notado antes. Curiosa, aproximou-se e, após um momento de hesitação, abriu-o. Dentro, havia papéis amarelados, fotos em preto e branco e documentos legais. Os papéis estavam cuidadosamente arrumados, mas as palavras em um deles paralisaram Clara, o nome do último herdeiro. Com o coração disparado, ela examinou os documentos, uma mistura de espanto e dúvida crescente. Os documentos que segurava não eram meros papéis comuns, referiam-se a uma família real decaída, uma linhagem outrora poderosa, mas agora esquecida. É Victor. Vitor era o herdeiro deles. As semanas se passaram em uma estranha quietude. Clara, normalmente tão segura de si, viu seu mundo ruir. O casamento, que a princípio parecia uma transação sem paixão, tornará-se uma fonte de enigmas e dúvidas crescentes. Ela tentará manter as aparências, desempenhar seu papel de esposa exemplar, mas uma pergunta persistia, uma pergunta que se impunha a ela como um veneno lento, porque Vitor vivia na sombra de sua própria existência. Clara nunca imaginou que um simples gesto de curiosidade pudesse mudar tudo o que ela pensava saber sobre o marido e sua vida. Naquela noite, voltando da livraria, Vitor, fiel à sua forma, havia se acomodado em seu canto de leitura, imerso em um livro que parecia estar saboreando, mas Clara estava em outro lugar. Sua mente girava em torno do que começara a obcecá-la. Os pequenos silêncios, os detalhes perfeitos demais, evitados demais, tudo isso a levará a investigar. Ela não sabia exatamente o que estava procurando, mas precisava entender. E, às vezes, a verdade se esconde onde você menos espera. O velho baú de madeira debaixo da cama no quarto deles, esquecido há meses, parecia chamá-la. Ela já havia notado que estava lá, bem escondido, mas nunca antes ousara tocá-lo. Naquela noite, ela não o questionou mais. Suas mãos tremiam levemente ao tocar a fechadura desgastada. Ao abri-la, um cheiro forte de papel velho exalava, um cheiro que lembrava eras passadas, histórias enterradas e segredos pesados demais para serem revelados. Lá dentro, documentos empilhados com cuidado, fotos amareladas, papéis legais e cadernos com uma caligrafia elegante, mas quase ilegível. Clara os folheou, com o coração batendo forte a cada nova página, a cada nova descoberta. O primeiro documento que lhe chamou a atenção foi uma certidão de nascimento, com um nome que ela não reconheceu. Esse nome, esse título que aparecia em letras douradas na borda do papel, não deixava margem para dúvidas. Ele pertencia a uma linhagem real, uma dinastia de príncipes cujo nome havia sido apagado da história,
embora os vestígios de seu poder ainda fossem perceptíveis nessas páginas antigas. Ela logo compreendeu que Victor Leclerc, o humilde livreiro com quem se casara, não era quem dizia ser. Tomada pela emoção, Clara leu freneticamente, absorta pelo que as páginas revelavam. Victor era, na realidade, o herdeiro de uma família real decadente, uma família que governara terras vastas e opulentas, mas que, após uma série de escândalos políticos, vira seu império ruir. Um golpe de Estado. Uma revolução. E, na turbulência, a família real perderá suas terras, seu poder, sua fortuna, tudo que a tornava um símbolo de autoridade e respeito. O mais chocante foi este testamento. Um testamento que estipulava que Victor Leclerc, embora disfarçado sob uma identidade falsa, era o último herdeiro desta linhagem. O documento mencionava uma imensa fortuna escondida em contas ao redor do mundo, terras herdadas de dinastias antigas e uma propriedade histórica no sul, cujo valor seria incalculável nos tempos modernos. Mas isso não era tudo. O documento especificava que Victor havia renunciado a essa herança, feito a escolha deliberada de viver longe da riqueza e do poder. A decisão era clara e escrita no testamento: renuncio à fortuna, à terra e a tudo que possa me prender a um passado que rejeito. Ele escolheu o anonimato e a humildade, rejeitando tudo que o tornou grande. Clara, perdida nessa torrente de revelações, sentou-se no chão frio, com papéis espalhados ao seu redor como pedaços de seu mundo se despedaçando. Por quê? Porque Victor, aquele homem que ela acreditava ser simples e sem graça, se casara com ela sem jamais revelar a verdade. Porque ele escolhera mantê-la na total ignorância de sua verdadeira identidade e, mais ainda, porque ele escondera aquela herança que poderia mudar suas vidas. Ela fora criada em uma família onde cada gesto, cada escolha tinha um propósito. Prestígio, honra, riqueza eram os fios condutores de sua vida. Mas agora, diante do que acabará de descobrir, ela se via diante do incompreensível. Por que ela rejeitara aquela riqueza, aquele poder? Por que aquele segredo? Por que tamanho sacrifício? Ela se levantou abruptamente, com a mente atormentada, buscando respostas no quarto silencioso. As velhas fotografias, os rostos sorridentes dos ancestrais de Victor, todos aqueles retratos pendurados nas paredes do passado, pareciam observá-la com curiosidade, como se a resposta às suas perguntas estivesse no silêncio do olhar deles. Mas não. Ela estava sozinha com seu próprio dilema. Victor chegou em casa mais cedo do que de costume naquela noite. O cheiro de papel velho e a aparente confusão de documentos no quarto não passaram despercebidos. Seus olhos imediatamente pousaram em Clara, que ainda estava sentada perto da cômoda, com as mãos trêmulas. Ele não precisava perguntar. Ele sabia. O silêncio que se instalou entre eles era pesado, quase palpável. Clara finalmente se levantou, o olhar fixo em Victor, uma mistura de incompreensão e dor nos olhos. Por quê, Victor? Por que você se casou comigo nessa mentira? Por que me deixou no escuro? Victor, normalmente tão calmo, agora estava parado na porta, como um homem diante do seu destino. Ele tivera o cuidado de protegê-la do mundo que carregava dentro de si, pensando que a verdade seria pesada demais para suportar. Eu não queria te envolver no meu passado, Clara, respondeu ele, com a voz embargada, mas firme. Pensei que talvez se eu vivesse uma vida simples com você, longe de escândalos, você pudesse encontrar a felicidade sem esse fardo. Mas eu te julguei mal, te compreendi mal. As palavras de Victor, assim como sua confissão, deixaram Clara sem palavras. Um marido nobre abrindo mão de tudo para levar uma existência simples e modesta. Foi um ato de rebelião e proteção, mas também um ato de profunda dor. Ele havia fugido da riqueza e do poder, mas a que custo? E por que não havia compartilhado esse fardo com ela? Clara se virou para ele, com raiva misturada à tristeza, buscando uma resposta que ele não podia lhe dar. Você me fez acreditar que eu era a única com segredos, Victor. Você me fez acreditar que eu era estranha aqui, mas você era o verdadeiro mistério. Victor baixou os olhos, com uma dor silenciosa estampada no rosto. Ele jamais quisera que o passado os alcançasse. Mas sabia agora que Clara, em sua busca pela verdade, jamais conseguiria esquecer o que acabará de descobrir. Suas vidas seriam, doravante, marcadas por essa fratura, essa verdade oculta que jamais poderiam apagar. A noite caíra pesadamente sobre a casa deles. O silêncio parecia se estender até as paredes,
como um véu que abafava palavras não ditas e pensamentos reprimidos. Clara ficou ali, imóvel, com os olhos fixos no homem que ela pensava conhecer, mas que de repente lhe pareceu tão estranho quanto um estranho. O cofre, os documentos, as revelações, tudo girava em sua mente, como uma tempestade interior que ela não conseguia mais ignorar. Ela esperou que Vitor largasse o livro. Ele parecia perdido em pensamentos, como se soubesse que esse momento chegaria um dia. Ela o encarou por um longo tempo, seu coração batendo com uma intensidade que nunca sentirá antes. O tempo pareceu parar. Então, a pergunta irrompeu no ar como um trovão. Por que você mentiu para mim? Por que me fez acreditar que era um homem comum, se carrega dentro de si o legado de uma realeza perdida? As palavras, carregadas de raiva e confusão, ecoaram pela sala, mas não ressoaram nela como ela esperava. Vitor permaneceu em silêncio por um instante, encarando-a calmamente, sem desviar o olhar. Ele não respondeu imediatamente, como se ponderasse cada palavra antes de pronunciá-la. Então, levantou-se lentamente, com a postura impecável de sempre, uma dignidade silenciosa emanando dele. Eu nunca menti para você, Clara, ele finalmente respondeu, com a voz tão calma quanto a água de um lago tranquilo. Eu nunca escondi minha família de você, nem meu passado. Eu não queria que você me amasse por quem eu sou ou pelo que eu tenho. Eu queria que você me amasse por quem eu me tornei, pelo homem que escolhi ser. Clara, presa em suas próprias emoções, sentiu um turbilhão de sentimentos conflitantes. Por um lado, ela entendia as razões de Vitor, mas, por outro, não conseguia evitar a sensação de traída. Como ele pôde esconder tudo por tanto tempo? Por que não lhe dera a chance de entender a complexidade de sua história? Ela o amava por sua simplicidade, pelo homem que ele parecia ser, mas havia uma sombra persistente que ela não conseguia ignorar agora. Vitor, vendo a confusão nos olhos dela, aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Seu olhar se suavizou, quase terno. Clara, deixe-me contar a minha história, toda a minha história. Minha família, meu nome, nada disso importa mais. O que importa é a escolha que fiz. Minha família já foi poderosa, mas tudo ruiu em um turbilhão de mentiras, traições e escândalos. Eles perderam tudo. E eu perdi tudo com eles. Ele fechou os olhos por um instante, como se as lembranças ainda o assombrassem. Depois que minha família se desfez, me escondi sob uma identidade falsa para escapar daqueles que queriam me silenciar, apagar minhas origens, minhas raízes. Criei uma nova vida para mim, longe de tudo isso, longe das intrigas e jogos de poder que destruíram minha família. Escolhi não viver do legado de um nome, mas construir a mim mesmo por meus próprios meios, para ser o homem que sou hoje. Ele a encarou intensamente, tentando ler em seus olhos a reação às suas palavras. Vim até você, Clara, não para lhe oferecer riqueza material, mas para lhe dar uma vida simples, longe de pressões e pretensões. Casei-me com você, não para prendê-la a uma antiga glória que rejeitei, mas para lhe oferecer uma vida onde pudéssemos ser verdadeiros um com o outro, nós dois. Uma vida onde o amor seria nossa maior riqueza. Clara sentiu um peso imenso se apossar de seus ombros. Por um lado, ela estava fascinada pela profundidade da alma de Vitor, pela força de sua escolha. Por outro, sentia-se traída pela omissão dessa verdade essencial. Ele havia rejeitado tudo, mas por que ele escondeu isso dela? Um silêncio pesado se instalou, durante o qual Clara tentou digerir o que ele acabará de lhe confidenciar. Então, lentamente, seus olhos pousaram sobre ele com uma nova luz. Ele não tentará se esconder para escapar da realidade, mas para preservar o amor, a simplicidade. Clara sentia uma profunda admiração por aquele homem que, apesar do sofrimento das origens, escolhera renunciar a tudo que fora para levar uma vida mais pura e humilde. Mas havia também uma amargura surda crescendo dentro dela. Por que ele a deixará no escuro? Porque não permitirá que ela entendesse sua decisão, que o acompanhasse nessa difícil escolha. Eu entendo, Vitor, disse ela suavemente, mas me sinto perdida. Você me fez viver uma vida que eu achava simples e honesta, mas escondeu uma parte de você de mim, a maior parte. Ela parou por um momento, procurando as palavras certas. Por que você me deixou nessa mentira? Por que não me permitiu escolher esta vida com você também, com pleno conhecimento de causa? Vitor olhou para baixo, o rosto endurecendo-se ligeiramente, como se revivesse a dor do passado. Achei que você me rejeitaria,
Clara, achei que você nunca entenderia. A nobreza, as expectativas da sociedade, eram um fardo que eu queria deixar para trás. E, além disso, eu não queria que você me amasse por quem eu era, por esta linhagem que só me trouxe dor. Eu queria que você me amasse por quem eu havia me tornado. Mas talvez eu estivesse errado. Clara respirou fundo. Uma dor doce e estranha a invadiu. Ela jamais imaginaria que essa revelação viria de um homem que ela acreditava ser tão simples, tão transparente. Mas, nessa verdade, ela vislumbrou uma humildade que jamais conhecera, uma grandeza que vinha da rejeição deliberada de um mundo que ele considerava decadente. Estou dividida, Vitor, respondeu ela, com a voz mais suave. Não sei se fico com raiva ou admirada. Mas sei de uma coisa, você me deu uma vida sem pretensões, uma vida onde podíamos nos amar sem o escrutínio dos outros. E talvez isso, no fundo, seja o que eu sempre quis. Mas vai levar tempo para aceitarmos essa verdade. As semanas seguintes foram um período de transição, um tempo em que Clara buscou compreender plenamente o que esse novo aspecto da vida de Vitor significava para ela. Gradualmente, ela compreendeu que o amor não se mede pela riqueza material, mas pelos sacrifícios feitos por aqueles que escolhem amar uns aos outros com a mais pura verdade. E essa verdade, embora dolorosa, tornou-se sua âncora. Clara e Vitor se encontraram em uma nova realidade, mais frágil, mais honesta, mas infinitamente mais preciosa. O casamento, que começara como um contrato social, gradualmente se transformou em uma verdadeira parceria, construída com base na confiança, no respeito e no amor sincero. Construíram uma vida juntos, longe de pretensões, em uma pequena vila onde ninguém conhecia sua história, mas onde se descobriam e se reinventavam a cada dia. Por fim, Clara percebeu que o verdadeiro amor não estava nas aparências, nem em herdar um nome, mas na capacidade de permanecerem juntos, independentemente do peso do passado, e de escolherem a humildade e a verdade como base do futuro.